Tá começando o Papo de Prefeito. Eu tenho a honra de dar as boas-vindas a você que está aqui sempre ligado no Papo de Prefeito. Eu aqui ao lado do presidente José Délio, presidente da AGM, prefeito de Hidrolândia. Quero dar as boas-vindas também ao prefeito de Itoraí, Ismael Duarte. Seja muito bem-vindo aqui, prefeito. E ao prefeito Amilcar Júnior de Doverlândia. Seja muito bem-vindo. Vamos rodar a vinheta e a gente já volta com esse Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM. Uma satisfação estar aqui em mais um episódio do podcast Papo de Prefeito, onde a AGM tem o compromisso de estar mais próximo dos nossos gestores e que eles mostrem as suas experiências, as suas dificuldades em seus respectivos municípios. E hoje com a presença de dois grandes amigos, parceiros, que eu já tive a oportunidade de visitar seus municípios, vi o quanto são empenhados e têm vontade de acertar e fazer a diferença. Estamos aqui hoje com Amilcar Júnior, prefeito de Doverlândia, uma satisfação estar aqui, e também o prefeito Ismael, lá de Itoraí. São grandes gestores e que hoje fazem a diferença. Amilcar, como é que tá lá? Pegou uma cidade em dificuldade, tive a oportunidade de visitar, fiquei até com dó do prefeito, liga pro secretário ali, liga pro outro aqui, vamos ajudar esse rapaz que ele é de boa vontade e as coisas aqui tá passando dificuldade. Pouco dinheiro, dívida para pagar, financiamento a longo prazo, mas parece que agora tá tudo clareado. Deus abençoe a gestão. Como é que tá lá? Zé Délio, primeiro quero agradecer pelo convite, te parabenizar pela iniciativa de convidar os prefeitos para estar esse bate-papo aqui, que é sempre muito proveitoso, a gente sempre aprende muito. E te parabenizar pela sua condição na AGM. Você, obrigado. Apesar da sua pouca idade, você é uma referência para nós. Eu posso ter certeza disso, porque a gente sabe que você não cuida só de Hidrolândia, e muito bem, diga-se de passagem, mas ajuda o nosso governo aí nas articulações e ajuda os municípios nos seus assuntos de interesse. Doverlândia, você esteve lá, conheceu, viu a realidade, sofreu um pouco comigo, mas graças a Deus, Deus foi abrindo as portas, abençoando, iluminando os caminhos e muita gente boa ajudando. A gente tem, cada dia que passa, resolvido alguns problemas, outros vão aparecer, isso é natural, mas a gente tem coragem e determinação para buscar o melhor para o nosso município. Não sou daquele tipo de prefeito acomodado, sentar, gabinete, esperar as coisas acontecerem. Eu realmente aprendi com a minha mãe lá atrás que as coisas que a gente quer que aconteça, a gente tem que fazer por onde, tem que correr atrás, abrir portas, conversar, discutir, debater, e assim a gente tem feito. É isso aí, e tem bem feito. Ismael, como é que tá lá? Você que já é experiente, foi prefeito 2 mandatos lá atrás, o povo foi lá na casa dele chamar ele de novo, né, para ele voltar a ser prefeito, que eles confiam, e eu vi lá o carinho, né, a presteza que ele bom, tem. Todo mundo quer de volta, né? Quer de volta. E ele é uma cidade bonita, bem organizada, foi muito bem recebido lá por ele na Câmara da cidade com os vereadores. Conta pra gente um pouco da sua história política lá em Itoraí, o que desencadeou esse 3º mandato, Ismael? Isso foi... Eu fui prefeito 2 mandatos antes, de 2001 a 2008, e afastei, falei que nunca mais eu quero mexer com política, se Deus quiser e tal, e fiquei, nunca quis, né? Quando foi em agosto, antes da eleição, né, veio aquela coisa, falou, se eu não for eu, como é que vai virar Itoraí, né? Eu fiquei com medo de, não é denegrir ninguém, mas com medo de piorar a nossa cidade. Eu sou de lá, gosto de Itoraí, do seu povo, né? Eu falei, vou tentar segurar a barra aqui um pouco, né? Os 4 anos, né, para depois vir alguém que tenha uma continuidade de uma forma que traga progresso, melhoria para a nossa população, para a nossa cidade. Mas está indo bem, graças a Deus a gente tem visto esse compromisso. Como é que tá lá, Amilcar, na questão das parcerias? Já chegou, embora você tá aí no 1º mandato, mas o governo já tem sido parceiro? Já chegou algum benefício do estado de Goiás lá em Doverlândia? Indiscutivelmente sim, Zé Délio. Doverlândia é um município privilegiado, nós temos em execução a pavimentação de 3 GOs, então
é uma região que foi esquecida. No governo passado, que antecedeu o governador Ronaldo Caiado, foram, né, praticamente 20 anos de esquecimento. O que sobrava para nós naquela época era migalhas. Em véspera de eleição, o governo, né, o ex-governador, encaminhava para lá um maquinário, uma patrola, um agrimensor para bater estaquinha e pronto. Resumia naquilo, todo mundo na esperança de que as coisas fossem acontecer. O governador Ronaldo Caiado, vice-governador Daniel Vilela, é diferente. Nós temos 3 execuções em pleno vapor, que são rodovias importantes para escoamento e ligação com o Mato Grosso. É uma via de produção que vai ser aberta e outra via que vai ser potencializada na produção e no escoamento dos grãos. Isso no que diz respeito às obras estaduais. No município não é diferente. Nós temos um governo que apoia os municípios, é um governo que mandou ano passado 2 milhões de reais em recapeamento para o nosso município, já foi executado, já está entregue. É um governo que cumpre com as suas responsabilidades. Eu fui secretário de saúde de 2017 a 2019 e pegamos o final do governo do ex-governador, na onde os repasses para a saúde, a gente não precisava contar com aquilo. Educação, muito menos. Então, hoje o governador Caiado, o vice-governador Daniel, fazem o repasse rigorosamente no dia, né? Então, nós podemos contar com aquilo para pagar credenciado, para pagar funcionário, para pagar o transporte escolar. Então, isso existe hoje, um Estado, um governo parceiro dos municípios. E isso indiferente política. A gente vê que isso acontece com todos os municípios, independente de sigla partidária. E, além do mais, temos aí agora há pouco tempo o governo do Estado, através da dona Gracinha Caiado, primeira-dama, distribuindo veículos para a Secretaria de Assistência Social. Então, assim, o que dizer? É um governo que ajuda os municípios e é parceiro, é um braço forte nosso. E diga-se de passagem, eu quero abrir isso aqui, né? A esposa do Júnior aqui, do Amilcar, numa reunião nossa lá, nos cobrou isso. Falou, ó, as primeiras damas estão sofrendo. Eu tenho um problema do CRES para ser solucionado depois de um assentamento, assim, lembro como se fosse hoje. E nós não temos um veículo aqui. E eu falava para ela, não, mas pega um veículo emprestado, então, da educação. Não, aqui só tem ônibus, da saúde só tem ambulância. O prefeito andava no carro dele e não tinha veículo. Foi onde a gente levou essa demanda da primeira-dama de Doverlândia para a Gracinha. E ela se sensibilizou com a causa e entregou pela primeira vez na história um veículo zero utilitário. O que é o veículo? Ele vai servir não só para carregar as pessoas também que for necessário ali na assistência, mas ele também serve para ali na sua parte de trás, uma cesta básica, uma cadeira de roda. Então é um veículo utilitário. Isso chegou em Itoraí, chegou em Hidrolândia, chegou em Doverlândia, de Goiânia a Anguera. É saber que a AGM também está no rumo certo, ser um elo, né, um meio de interlocução entre prefeitos, entre municípios e o Estado. A gente alertando. Porque nessas visitas que eu fiz um compromisso na AGM, é que a gente conhecesse a cidade. O que adianta eu saber que Itoraí está lá, antes de Hidrolândia, lá na hora de eu olhar os dinheiros, os impostos todo dia, mas eu tenho que conhecer aquela cidade. E que se diga de passagem, muito bem cuidada. Ismael, também tem chegado os benefícios do Estado lá? Você tem tido Não, tem parceria? Chegado. As parcerias aí trazem muito resultado, né, para a região, para o nosso município. O que ele citou aqui na questão do recapeamento do asfalto realizou nosso lá também, acho que 1.700.000 de recapeamento. Bom. Ficou muito bom o serviço, que teve alguns anteriores de má qualidade. De má qualidade, né? Esse foi muito bom, fez sinalização. A gente está com obras chegando do governo do Estado, né? Então, o que ele citou, né, esses veículos que o município recebeu, é de muita valia, muita utilidade, necessitava muito. E tem bastante coisa para chegar, que está em andamento, a gente está aguardando e quer agradecer ao governador Caiado, a primeira-dama Gracinha, o vice-governador Daniel Vilela, pela parceria, pelo companheirismo com os municípios. Isso é muito bom. E olha, eu queria puxar um gancho aqui. O Júnior falou sobre as rodovias. Para a gente até demonstrar. Rodovias da região dele são rodovias que estão sendo executadas com o dinheiro do Fundeinfra, com a taxa do agro, que foi importante. E o governador sabe o quê? Que ele sacramentou ali as principais demandas dos produtores rurais,
essas regiões esquecidas, que o dinheiro está ali para fazer. Não é politicagem. Ex-governador que não teve coragem de fazer, e aí hoje vem falar, devolve o dinheiro que está no banco. Não, as obras estão licitadas, empenhadas em execução. Isso é importante saber e mencionar. Por quê? Porque foi uma situação emergencial ali naquele momento de quê? De ter uma arrecadação para ajudar o próprio produtor rural a escoar a produção, a chegar ao calcário, a chegar ao adubo também ali na lavoura dele. Isso é importante a gente fazer, por quê? Porque o município nunca conseguiria fazer um asfalto de rodovia. O Estado sozinho tem que cuidar do que já tem, e ainda essas novas de implantação acaba que ficava meio sem condição de fazer. E hoje a gente tem a condição real de fazer. O governo aí tem 3 bi e pouco em caixa ainda do Fundeinfra para executar essas obras que estão em andamento. Isso é muito importante e eu não tenho dúvidas que tem trazido a diferença para o Estado essas novas rodovias que não existiam no mapa, né? Que não existiam ali na prática. Que no mapa era ali aqueles amarelinhos que o cara quando... Ah, não, peraí, será que isso vai estar conservado? Não, hoje ele tem essa situação de que é rodovia pavimentada. Pela primeira vez na história, todos os 246 municípios do estado de Goiás têm um acesso por rodovia asfaltada. Isso é inédito na história e isso é muito importante para a logística, para o desenvolvimento do estado. Quando você promove o desenvolvimento econômico, você desenvolve tudo numa cidade, tudo num estado. As outras áreas acompanham o desenvolvimento econômico. Nessas visitas nossas da AGM, em chegar aos 246 municípios, nós já atingimos 181 municípios visitados. Eu tive a oportunidade de conhecer esses 2 municípios que até 2019, antes do governador chegar, não tinha asfalto para chegar nele. Não tinha. Né? Que é Guarinos. O prefeito Júnior lá já está feliz, porque o asfalto de Pilar a Guarinos está pronto. Eu tive a oportunidade de passar por ele. Né? Tinha uma descida muito grande, tinha que usar explosivo, pedra, ali uma região montanhosa. E também tive a oportunidade de ir em Bonópolis, que foi a última e recém-inaugurada, ali com o Dioclésio, o prefeito, aonde de Novo Planalto até lá não tinha, né? No Cruzeiro não tinha um asfalto. E lá no extremo norte do estado. Isso é muito bom, saber que o governador também ele foi muito duro no início de falar e muito firme. Eu primeiro quero fazer as rodovias que não têm acesso aos municípios. Isso é de dar dignidade. E depois eu vou abrir. E abriu de verdade. Foi onde criou essa estrutura aí. E tem recapeado, tem ajudado. Isso é muito bom. Esse é o Papo de Prefeito. A gente faz conexão digital, faz conexão por asfalto e visita os municípios, traz os prefeitos por diálogo. É isso. A gente usa de todos os recursos, todas as formas possíveis de promover esse diálogo, essa interlocução entre os municípios, entre os prefeitos. Nós vamos para um rápido intervalo e eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, a Megasoft, a AIA Soluções Empresariais, o Cicobi Secov Cred, ICS Sistemas e a Chancela Consultoria Imobiliária. Continue ligado com a gente que o intervalo é rapidinho. Esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Cicobi Secov Cred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Cicobi Secov Cred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Cicobi Secov Cred. A IA Soluções Empresariais resolve o problema da gestão pública, com auxílio no Colare, gestão de RH, licitações, obras públicas e gestão de contratos. Estamos de volta aqui no Papo Prefeito. Eu queria começar aqui perguntando para o prefeito Ismael quais são os principais conselhos, pela sua experiência, já está chegando no 3º mandato, suas principais orientações que você dá para os prefeitos a partir da experiência que você já teve. Porque você pega um município em muita dificuldade, tem que fazer um choque de gestão no primeiro ano, tem que organizar a casa, tem que economizar recursos para poder reorientar para as necessidades que a população está apontando. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Bem, a verdade é que é muito difícil, né? Igual a gente começou lá agora, nesse 3º mandato,
muita coisa desorganizada. Então a gente tem que ter muita paciência, uma equipe que auxilia bem, né? Uma equipe assim, competente para dar respaldo e ajudar a administração, né? A equipe é muito importante, o secretariado, aquelas pessoas que estão em volta, para ajudar a administração, né? E muito cuidado também com a questão financeira, né? A gente preza muito por isso, né? Tem muito problema e pouco dinheiro. Problema e pouco dinheiro. Tem que ser um jogo de cintura muito grande, inclusive, né? De toda forma, a questão financeira é primordial. Eu tenho comigo, se eu tiver problema financeiro, se dever, eu vou falar, eu Nem não dorme, suporto, né? Então eu faço tudo para segurar, para manter essa questão aí, dar tranquilidade para a gente, né? A parte financeira também. Deixar o povo dormir em paz, que vai estar assegurado o pagamento no fim do Isso mês, é que não vai ter importante. fornecedor batendo na porta. Isso aí é diligência, saber realmente como investir o dinheiro público. E por outro lado, né, presidente José Délio, nós temos o prefeito que está de primeiro mandato e logo no primeiro ano entregou muita coisa, colocou a casa em ordem muito rápido e botou para funcionar. Conta pra gente como é que foi essa experiência e o que você utilizou, quais foram as principais estratégias para você organizar a casa? Ó, Leandro, a primeira coisa gente, assumir uma prefeitura, não dá para ficar chorando leite derramado, reclamando, a gente já sabia que ia ser difícil. Então é trabalhar. E eu encaro o serviço de prefeito como realmente um serviço, é como se fosse mais um trabalho da minha vida. Então eu trabalho para isso. A gente pegou uma prefeitura com a dívida consolidada de 33 milhões de reais. Nossa! Financiamentos, o Zé Délio teve lá, comprovou, executados asfaltos, com 6 meses o asfalto já estava com problema. Enfim, mas isso aí faz parte, a gente tá lá, a população vê, a gente que é político vê e não dá para ficar reclamando. Então o primeiro ano realmente foi um ano de muito resultado, fiquei muito satisfeito, graças a Deus e graças a uma equipe muito boa da prefeitura e do governo do estado, que é parceiro demais dos municípios. Conseguimos resolver um problema crônico de um sistema de drenagem, que é uma área que gerava erosão, que avançou inclusive até algumas casas. Então nós fizemos lá uma intervenção, colocamos uma obra de infraestrutura grande com sistema de drenagem. É uma obra muito maior do que a gente fez até agora, mas foi dividido em etapas, justamente respeitando o cronograma financeiro da prefeitura. Entregamos na saúde uma das coisas que era esperada há mais de 8 anos, que era a entrega do centro cirúrgico. Entregamos o centro cirúrgico, foi uma obra iniciada na gestão da minha mãe, infelizmente ela não teve tempo para concluir aquela obra. Eu, como secretário, participei da gênese daquele processo, que a gente pegou, na época, um hospital destelhado e não tinha recurso para reformar. Então, ela conseguiu com seu prestígio, na época, com a ajuda do vice-governador Daniel Vilela, que era deputado federal, era o nosso deputado federal, o recurso para reformar o hospital. E a gente, graças a Deus, agora, nesse primeiro ano de mandato, conseguiu entregar, colocar lá cirurgião 7 dias por semana, 24 horas por dia, para fazer partos, para fazer cirurgia eletiva, para atender com urgência. Nós temos uma semi-UTI lá. Daqui uns 30 dias vamos ter uma UTI móvel, graças a Deus, ao deputado Lucas do Vale, para atender a nossa população na emergência. Coisa boa, hein? Muito importante. Graças a Deus. E o grande projeto, o grande marco que eu acredito que vai ficar ao fim dessa gestão é a entrega das casas junto ao governo do estado. Uma parceria, eu acho que fantástica. É um case de sucesso nacional que o estado de Goiás faz, entregar a casa a custo zero para os municípios. Com um ano nós adquirimos 2 alqueires chão, dá mais de 200 lotes. Já registramos, com 4 meses conseguimos o registro. Qual que é o nome do loteamento? Conta pra gente aí. Loteamento Maguito Vilela. Ô, nome bonito, hein? Uma homenagem a um homem do sudoeste goiano, da nossa região, que tem um carinho muito grande, que tem entregas enquanto foi governador. E ele, juntamente com seu filho, Daniel Vilela, que a gente tem um carinho muito grande, desde quando era deputado federal, deputado estadual, e hoje é o nosso vice-governador e muito em breve será o nosso governador, no próximo mandato será com certeza também. E a gente tem que relembrar essas grandes pessoas e homenagear pelos trabalhos que fizeram pelo nosso município. Com certeza. Eu não posso contar aqui pro Júnior, mas Hidrolândia também tem um Maguito Vilela lá, né? Mas assim, gratidão também a um trabalho e um legado de uma pessoa que ajudou muito.
nós temos uns municípios crescentes, eu também estou na região metropolitana e sei o quanto essa demanda habitacional ela é latente. E a gente tem trabalhado por isso. O Ismael está lá lutando por loteamento, a AGM já vai aí tentar ajudar no que for necessário aí, nos devidos órgãos competentes, o Júnior está lá, hoje o prefeito tem a capacidade de correr atrás de um dinheirinho ali para comprar um terreno, sabe por quê? Porque ele tem a garantia de que o governo está ajudando a fazer casa a custo zero. Isso não existe em nenhuma das outras unidades federativas do Brasil. Não tem estado que entrega casa de graça. Tem lá o carnezinho, tem lá as folhinhas lá, a bíbliazinha da moda do Caiado que fala a realidade. E hoje, não, hoje a gente entrega de graça, a pessoa muda para dentro da casa e casas aí de paredes de concreto, casas de laje, casas bem feitas, um negócio de outro mundo, aonde você dá dignidade. E a gente tem lutado. Uma coisa que a gente mostrou para o governador e para o Daniel Vilela é a necessidade de já ir ampliando o programa. Eles fizeram tanta casa que agora nós conseguimos, por meio da AGM, e trabalhar uma lei que era até famílias de um salário mínimo. Hoje a gente conseguiu passar para 1,5 salários. Conseguimos também que as famílias que têm benefício como LOAS, o BPC, seja desconsiderado dessa renda. Então, vamos supor que tem 2 de BPC naquela casa, não vai ser considerado, não vai atrapalhar. Ou tem uma pessoa que ganha 1,5 salário mais um BPC, não vai atrapalhar, porque é um benefício eventual. A gente conseguiu que tirasse também um auxílio alimentação, que antigamente não estava. E isso é evolução. É saber que o Estado está trabalhando em parceria com as entidades municipalistas, porque a gente que conhece a realidade. E qual que é a outra garantia que nos dá mais tranquilidade? É saber que o governador está deixando o mandato, sim, mas que ele treinou muito bem e o Daniel tem pedigree. O Daniel foi vereador, então sabe o que o vereador sofre. Também foi vice-prefeito, sabe, né? A vice-governador, sabe o que os vices-prefeitos sofrem. Foi deputado estadual, sabe o que é lidar com a Assembleia, então vai ter condições de ter um bom governo e ter governabilidade. Conhece a Brasília, porque foi presidente da CCJ como deputado federal. Então o cara tem condições de nos ajudar, porque foi filho de prefeito, sabe o que o Ismael passa? O Maguito sofreu lá em Aparecida, nós estávamos lá do lado, sabia ver o que ele pegou. Então, tem todas as condições de nos ajudar. E o mais importante é que ele fala muito. Eu tenho que fazer em 4, o Cupuli tem o direito de fazer em 8. Vocês teve 8 para fazer, eu só posso fazer em 4, que eu só vou ter direito de ter 4 anos de mandato. E isso nos alegra em saber que está com força, com energia para nos ajudar. Porque prefeito sem governo não toca. Aí ele é prefeito arroz com feijão. E ninguém quer ser arroz com feijão. Todo mundo quer incrementar a mistura, quer fazer um negócio diferente. E é assim que a gente vai conseguir. Luiz Alberto Maguito Vilela, um dos maiores governadores que nós já tivemos, que deixou esse legado maravilhoso, que daqui uns dias, repetindo a história, vamos ter Daniel Vilela no governo, com certeza também deixará um grande legado. Eu queria agradecer, prefeito Ismael, pela sua participação, um grande abraço para todo mundo em Itoraí, e as portas do Papo de Prefeito estão sempre abertas para o senhor. Muito obrigado pela sua participação. A gente também tem que agradecer vocês, da AGM, o presidente José Délio, por dar essa oportunidade para os municípios, né, para expressarem aquilo que sentem, aquilo que está acontecendo no seu município. Então, muito obrigado a vocês e estamos aí também como companheiros sempre. Obrigado. Muito bom esse papo nosso. Amilcar Júnior, sempre muito bom te receber aqui. O Papo de Prefeito está sempre de portas abertas. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Leandro. Agradeço mais uma vez aí a vocês, a toda a equipe do Papo de Prefeito, a equipe da AGM, da FGM, ver o quão bom nós estamos representados nessa gestão municipalista aí com o Zé Délio e com o Paulo Vitor. Eu tive a oportunidade de estar em Hidrolândia, fazendo uma visita lá, o Zé Délio me mostrou a cidade e falou assim para mim, acho que foi a primeira casa entregue pelo governo do estado a custo zero, no estado de Goiás. E me levou no loteamento que ele está fazendo. Eu cheguei na minha cidade e falei, gente, agora o Zé Délio me deu a dica aqui, é verdade, é real. Não sei como que esse prefeito aqui não correu atrás, não fez as coisas, mas nós vamos fazer. Por quê? Porque nós temos quem inspira a gente e temos um estado que dá suporte. Então eu fico muito feliz de fazer parte dessa composição, desse grupo e poder, mais do que tudo, poder levar benefício para a minha população, porque é por isso que a gente trabalha.
Muito bom papo, hein, presidente Zedélio? Com certeza. Você viu aqui que nós temos hoje 2 bons prefeitos que são diligentes, que querem fazer a diferença na vida das pessoas. São nascidos e criados na região de cada um deles. Tá lá, o Ismael é lá de Itoraí, o Júnior, Amilcar Júnior é lá de Doverlândia. São situações diferentes. Ismael tá aqui mais perto. O Júnior tem um município extenso, lá na divisa do Mato Grosso, né? Outra realidade, mas cada um ali lutando por benefício. Porque a população, prefeito, vocês sabem muito bem, ela só quer uma coisa de nós, que a gente entregue o resultado. Ela não quer saber que se está faltando dinheiro aqui, se deu dificuldade, se atrasou o repasse. Eu quero saber do meu remédio, eu quero saber das coisas. Eu te coloquei, eu te confiei o mandato. Agora você me honra direitinho. E a gente gosta, a gente quer fazer, a gente tem a satisfação de entregar esse resultado. E é assim que a gente, de mãos dadas e com bons parceiros como o governo tem sido, que a gente vai cumprir. E como diz a Bíblia, combater o bom combate, entregar a missão bem entregue, bem feita. Muito obrigado a todos que participaram, inclusive a você que está aí ligado para a gente. E um recadinho no final aqui, olha, o Papo de Prefeito, ele integra um projeto de uma gestão que faz história na AGM. Pela primeira vez na história, em quase 70 anos de história da AGM, todos os 246 municípios estão filiados à associação. Pela primeira vez na história também, o presidente vai pessoalmente visitar todos os 246 municípios, já foram 181. E pela primeira vez na história também temos um canal para ouvir, dar vez e voz a todos os 246 prefeitos. Estamos chegando já a 100 aqui no podcast Papo de Prefeito. E aliás, cada prefeito agora pode contar inclusive com o seu aplicativo fornecido gratuitamente pela AGM para auxiliar na sua gestão. É assim que a gente, de mãos dadas com os prefeitos, com os municípios, a gente vai mudando também a história da vida de cada cidadão do estado de Goiás. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Continua ligado pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok e pelo nosso site papodeprefeito.com.br. Esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM.